Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Letramento em Língua Portuguesa. Na aula de hoje, trabalharemos a aula 13, ainda da apostila do segundo período letivo. Nesta aula, desenvolveremos a habilidade, que é o D37, reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. Conteúdo: referenciação pronominal. Na nossa última aula, nós trabalhamos os conectores. Vocês devem estar lembrados dessa aula, né? Há uma relação muito próxima da aula passada com esta de hoje. Pois bem, então, vocês já devem ter observado que ao escrever um texto, ou mesmo ler determinado texto, você observa que todo texto tem um fenômeno de interligação entre as palavras, entre as orações, né? Que a gente chama de elementos linguísticos, né? Que estão presentes no que nós chamamos de superfície textual, né? E são essas interligações que produzem as sequências veiculadoras de sentido. Veja só. Então, há uma primeira observação logo abaixo que diz: esta sequência didática busca aprimorar nossos conhecimentos sobre a habilidade D37. Para tanto, será trabalhada em duas aulas, né? Primeiramente, nós vamos trabalhar a referenciação pronominal. Como o próprio nome já está dizendo, é uma referência direta ao uso da classe gramatical dos pronomes. Portanto, em uma determinada parte dessa aula, nós vamos revisar de uma maneira bem rápida os pronomes. E a segunda aula, vai ser a aula 14, vamos trabalhar a referenciação lexical. Certo. Pois bem, primeiramente, é importante que a gente entenda, né? Entender que a coesão textual, que é o nosso objeto principal de estudo, coesão, já nós vamos repassar o conceito de coesão, é importante para garantir a compreensão de um texto. Por exemplo, o que a gente nota na superfície textual, quando pegamos um texto bastante repetitivo, é que ele nos causa até algum tipo assim de problema, né, no momento de ler, de irritação até. Quando bem utilizados os recursos de coesão textual, ele flui melhor, né? Então, ademais, uma das formas de proporcionar a coesão é fazendo uso de estratégias que variam conforme a finalidade e o tipo de recurso empregado na produção escrita. Certo? Há uma outra recomendaçãozinha aí no final, para você, é um alerta, né, ao aluno: estudante, atente para os questionamentos realizados. Aí nós vamos ter uma sequência de perguntas, né, que logo à frente serão respondidas, comentadas. O que é coesão textual e por que ela é importante? Vocês já perceberam como os textos se tornam mais fluidos e compreensíveis quando utilizamos aqui à frente, quando utilizamos recursos linguísticos? Que recursos linguísticos? Conjunções, pronomes e advérbios não são os únicos, certo? Recursos linguísticos que a gente pode utilizar
para dar essa fluidez ao texto, mas são os principais. Na aula de hoje nós trataremos especificamente dos pronomes. E logo em seguida vem aí na imagem o conceito de coesão, que é um fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. Não sei se vocês já se depararam, mas com certeza sim, com um texto que ele acaba não produzindo sentido, né? Não há um encadeamento, não há uma sequência textual e acaba produzindo, digamos, contradições, não há uma fluidez, né? Não há um encadeamento e, portanto, isso é tratado especificamente pela coesão textual. Bem, em seguida, nos apresentados, né, mais um comentário, né, que diz o seguinte: para esta aula, vamos trabalhar de forma mais específica, né, como já foi dito, a coesão referencial. Mas o que seria essa coesão referencial? Bem, trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão já foi citado no texto e retomado por meio de outro termo que o substitui. Pronomes e advérbios são um desses elementos linguísticos. Olha só, muitas das vezes, ao escrever algo, eu faço referência antes mesmo de citar o referente, certo? Eu faço uma retomada, e por isso que a gente diz, e vamos apresentar alguns exemplos, né, para que vocês possam compreender direitinho. Dentro da coesão referencial, nós temos dois tipos bem específicos: a anáfora e a catáfora, né? Então, dependendo do elemento em que está sendo referido, né, se algo já foi citado no texto ou há algo que ainda será citado, podemos ter dois tipos conhecidos de coesão. Como eu falei, a anáfora e a catáfora. Vamos ver as duas aqui logo abaixo. A anáfora é a retomada de um termo já mencionado, evitando repetições e garantindo a coesão. Vamos ver o exemplo, fica mais claro, né? Exemplo: Larinha adora brincar no parque. Repare que o referente já foi citado, que é Larinha. A frase seguinte diz: ela sempre pede para ir lá aos domingos. Ou seja, para evitar repetição do referente Larinha, né, substantivo Larinha, o autor do enunciado, ele retoma com um pronome. Que pronome? Um pronome pessoal, do caso reto, né? Já a catáfora é uma antecipação de um termo que será mencionado, ou seja, há a antecipação de uma formação, de uma informação que será explicada posteriormente. Vamos lá. Aí utilizou-se o mesmo exemplo e disse o seguinte: ela tem um talento incrível. Ela, como sabemos, é o pronome, né? E aí gera até uma espécie de expectativa, né? Antes de nomear quem seria esse ela. Então, ela
tem um talento incrível. Aí, 2 pontos, né? Larinha desenha como uma verdadeira artista. Então, aí nós temos o exemplo de catáfora, ou seja, a antecipação de um termo que será mencionado depois. Que termo é esse? Larinha. Pois bem, vamos em frente. Tem uma outra recomendação aí, né? Estudante, quando a retomada de termo ou expressão é usada com o uso de pronomes, chamamos, repetindo, né, de coesão pronominal. Certo, gente? Isso garante, né, a não repetição, né, estabelece conexões e garante a não repetição do referente, né? Sabemos que, por exemplo, ao escrever uma narração onde tem poucos personagens, para evitar essa repetição o tempo todo do nome do personagem, a gente vai se valer dos pronomes, principalmente dos pronomes pessoais. Certo. Vamos em frente. Aqui, mais à frente, deixa eu enquadrar aqui, nós temos, né, mais alguns exemplos. As crianças brincavam depois da aula. Era sexta-feira e todas estavam reunidas no parquinho. Corriam, desciam escorregadores, subiam no trepa-trepa, giravam no roda-roda e, a despeito da chuva que se anunciava, elas continuavam se divertindo. Você vê aí que é um enunciado um pouco maior e dá para observar que há 2 pronomes, né, 2 palavras que estão destacadas. Quais sejam? A palavra todas e a palavra elas. Elas nós já sabemos que é um pronome pessoal do caso reto. Já o todas também é um pronome, certo? Mas que tipo de pronome? Você lembra que nós estudamos, basicamente, lá no ensino fundamental, principalmente, vários tipos de pronomes, entre eles pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, né? Bem, mas observemos a explicação, né? Vamos lá. A quem o pronome todas se refere no texto? Aí você vai lá, observa, né? Todas, você vê claramente que retoma o termo as crianças, não é isso? E observe que as crianças foram citadas lá no início do enunciado. Para não repetir as crianças, o autor da frase retomou-a com um pronome. Bem, então esse uso, né, repetindo, evita a repetição do substantivo e contribui para a fluidez da leitura. Além desse pronome todas, há também o pronome elas, que também se refere ao grupo de crianças, né? Como vocês podem observar no texto aí acima. Ok, gente? Mais adiante, né, há também uma referência, só a título de ilustração, que não é só no texto verbal, ou seja, no texto escrito, que nós podemos ter referenciação. Na tirinha que vocês podem aí visualizar, que é do Garfield, apesar de não utilizar pronomes, né, você vê que não há falas na tirinha, é possível observar uma sequência, há uma constante referenciação passando-se de um quadrinho para o outro, né? Por exemplo,
né, o primeiro quadrinho, nós temos lá, ó, né? Veja que há uma progressão, não há repetição de sequências, né? Até o momento, o clímax, né, da situação, quando o Garfield rasga aqui a rede do John, que é o seu dono, e ele, logicamente, cai. Reparem que não há uma repetição de sequências, né, ou de quadros. Por fim, nós temos aqui no final já da página 12, ou melhor, desculpe, 11 dessa apostila, uma definição de pronomes pessoais que substituem nomes, né? Basicamente, né, é o tipo de pronome que nós mais conhecemos, substituem nomes e indicam as pessoas do discurso. Aí temos um exemplo, né? Eu gosto de estudar línguas estrangeiras, mas ele prefere matemática. Aí vocês veem aí, né, claramente que eu e ele substituem os nomes das pessoas mencionadas, que poderiam ser mencionadas, né, dentro de um contexto, dentro de um enunciado. Temos também aí os pronomes possessivos, indicam posse ou pertencimento. Aí aparecem dois pronomes possessivos, que é o meu e o seu, né? No seguinte exemplo, esse caderno é meu, mas aquele é seu. Poderia-se muito bem citar o nome também dos referentes, né? Mas não fora, uma maneira de estabelecer coesão. Temos também aí os pronomes demonstrativos, situam elementos no espaço e no tempo. Este livro que estou segurando é novo, mas aquele na estante é antigo, então este é aquele. Este indica algo próximo do falante, aquele indica algo mais distante. E, por fim, temos os últimos dois tipos de pronome aqui trabalhados. Os pronomes relativos, né, que fazem referência a termos anteriores e conectam orações. O filme que assistimos ontem foi incrível, que é o pronome relativo, que retoma, né, o referente filme e também tem a função de conectar a oração, né, as orações. E por fim, os pronomes indefinidos, né, referem-se a seres de maneira vaga ou imprecisa. Alguém esqueceu o celular na mesa. Alguém refere-se a uma pessoa desconhecida que nesse caso aí não está especificada. Ok, pessoal? Então é isso. Esse reconhecimento, né, dos tipos de pronome, ele é bastante importante para reconhecer essas relações que as orações estabelecem dentro de um texto, né, dentro das partes de um texto. Por isso é preciso que a gente garanta, né, que essas ideias se conectem de maneira bem fluida, para que tenhamos um texto verdadeiramente com sentido, ok? Para finalizar, desenvolvam as duas questões que aí estão na página 12, né? Eu vou colocar o arquivo para que vocês acessem essas duas questões. São duas questões objetivas que tratam do assunto trabalhado no dia de hoje. Então, obrigado por assistir e até a próxima.